nós queremos aqui começar a dar continuidade a algo muito importante, muito interessante que nós paramos aqui sobre o novo nascimento, capítulo de número 1, versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo sua grande misericórdia, nos gerou de novo, aleluia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Queridos, olhando aqui para esse texto, esse versículo, logo nós entendemos aqui que esse gerou de novo traz a referência exatamente do novo nascimento. E quando nós falamos do novo nascimento, logo nós nos lembramos do diálogo de Jesus com um príncipe da sinagoga chamado Nicodemos. E esse príncipe veio com esta indagação: o que seria nascer de novo? Se por um acaso era voltar para o ventre da mãe e nascer. Mas Jesus explica para ele que esse novo nascimento não é um nascimento físico, mas sim um nascimento espiritual. E esse nascimento espiritual só foi possível pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário e realizada nas nossas vidas pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Sem o sacrifício de Jesus e sem a obra do Espírito Santo na nossa vida, é impossível o homem nascer de novo. Sem essas duas etapas, era impossível verdadeiramente o homem nascer de novo, espiritualmente. Então, eu quero passar aqui alguns versículos para os meus irmãos estarem também meditando, louvado seja o nome santo do Senhor, sobre este novo nascimento, esse ser gerado novamente, esse renascer, aleluia, na presença do Senhor. É verdadeiramente ter uma vida transformada pela conformidade da palavra de Deus. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 14, tem uma coisa aqui interessante. Se você olhar para a Bíblia, leia junto conosco, abra sua Bíblia e leia, por favor. Que diz no versículo de número 14 de 1 Pedro, está escrito: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Só neste versículo o apóstolo Pedro declara-nos, louvado seja Deus, acerca deste novo nascimento. Pois outrora, antes de Cristo na nossa vida, nós simplesmente éramos criaturas de Deus. No capítulo 1 do Evangelho de João, a partir do versículo de número 11, ele diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não quiseram receber. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, este novo nascimento fez com que nós viéssemos ser conhecidos. Foi nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Esses filhos de Deus agora, veja, Pedro fala, filhos obedientes. Irmão, a alegria para todo pai é ter um filho obediente. Mas neste versículo 14,
Pedro, irmão, ele dá aqui, exatamente aqui, uma diretriz da onde começa este nascimento que fez com que viéssemos ser conhecidos como filhos de Deus. Ele diz na continuação do versículo, ele diz: não vos conformando com as concupiscências. Eu sei que os irmãos sabem o que significa concupiscência, que significa desejo desenfreado de prazer. Os desejos pecaminosos, os maus desígnios, os maus pensamentos, as tentações são geradas dentro do homem, tem origem dentro do próprio homem. Quando o homem aceita Jesus como Salvador e passa a ser filho, imediatamente este homem não se conforma mais com as concupiscências, os desejos desenfreados para obter prazer, pecado, concupiscências. O homem não se agrada mais disso, e isso aponta, irmão, exatamente para aquilo que está escrito em Romanos, no capítulo de número 12. Veja que esta inconformidade com a concupiscência, irmão, da nossa carne, ela tem uma área que ela vai começar. E qual é a área que ela começa? Na área da mente. O versículo de número 1 de Romanos capítulo 12, ele diz: louvado seja Deus, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, para que apresenteis os vossos corpos santos, vivos e agradável a Deus, que é o vosso culto mais inteligente, é o vosso culto racional, o culto mais inteligente. E na continuação do versículo 2, ele diz: e não vos conformando com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Perceba uma coisa: o novo nascimento na vida do homem, a primeira coisa que esse novo nascimento gera na vida do homem, o primeiro trabalhar do Espírito na vida do homem, irmãos, é na mente dele. Se não permitirmos que a nossa mente seja transformada, nós não gozaremos deste verdadeiro nascimento. Amados, e nesta noite Pedro fala nesta carta para esta igreja que está sofrendo pressões internas, pressões externas do governo, de Roma, dos imperadores. Só para você ter uma ideia do que acontecia no contexto aqui dessa carta, os nossos irmãos judeus que creram em Jesus e os gentios que creram em Jesus foram expulsos das suas próprias casas. Eles foram expulsos. Escuta isso é o contexto dessa carta. Nero acusou, no ano de 65, acusou os judeus de colocar fogo em Roma, irmãos. E essa acusação trouxe para eles grandes perseguições, mortes, prisões. Então a igreja a qual esta carta está sendo endereçada, irmão, estava fugindo de um lado para o outro, dentro dessas 5 províncias que estavam em Roma, irmãos. O povo indo para um lado e para o outro, fugindo. Não tinham casa, não poderiam repousar tranquilamente debaixo de um teto, porque o governo romano perseguia eles por todos os lados. Para aquele que nasceu de novo, a sua terra não é aqui.
a sua morada não é aqui. Sabe o que Pedro vai falar isso na carta? Sabe o que Pedro nos chama como igreja? Ele diz que nós somos peregrinos. E essa palavra, irmão, peregrinos, louvado seja o nome santo do Senhor, é que nós estamos de passagem. A caminhada do crente é como passar por cima de uma ponte, irmão. É como passar por cima de uma ponte. Alguém faz casa em cima de ponte, irmão? Não. Alguém firma residência em cima de ponte, irmão? Não. É perigoso. Ponte é apenas uma passagem. Assim é a vida do crente, aleluia. Mas eu tenho casa, pastor, mas eu tenho residência, pastor, mas eu tenho moradia. E eu digo para você, nós estamos aqui de passagem. Nós como igreja, aleluia, não temos uma terra, aleluia, terrena. A Bíblia fala que a nossa terra é celestial e permanente, aleluia. O Espírito Santo começou a trabalhar, e eu ouvi uma frase de uma pastora dizendo o seguinte: você não é a sua mente mente. E quando eu falo essa mente, eu estou falando de uma mente caída, uma mente que ainda não foi transformada, uma mente que ainda não nasceu de novo. Pastor, e como é que eu sei que a minha mente não passou por essa transformação? É quando, louvado seja Deus, a sua mente e os seus pensamentos só são levados para as coisas desta vida. Eu fico aqui a me perguntar, queridos, como tem subido ou aumentado tanto o índice de crentes depressivos dentro das igrejas. Crentes, irmãos, aleluia, ansiosos, tendo crises de ansiedade, crises de pânico. A gente fica se perguntar com isso. E inclusive cristãos que, mesmo conhecendo a palavra de Deus, acabam tirando a sua própria vida, irmão. Era muito difícil nós ouvir por aí que um pastor se suicidou, que um pastor tirou a sua própria vida. Imagine só a pressão mental que esse pastor estava enfrentando. E olha, eu não estou aqui de maneira alguma, e é importante eu falar isso, menosprezando o trabalho de psicólogos, menosprezando o trabalho de psicanalistas, de conselheiros da área da saúde da mente. Não, pelo contrário, eu louvo a Deus pela vida desses profissionais, e principalmente dos cristãos que conseguem, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, conseguem recuperar novamente a vida de alguém que está totalmente turbado da sua mente por algum motivo e por alguma situação. E com isso quero alertar inclusive a igreja, porque existem muitos psicólogos aí não cristãos que aconselham assim os pais. Estou falando isso por testemunho. Aconselham os pais, dizendo: se o seu filho não quer ir para a igreja, não leve ele para a igreja, deixe ele em casa, para que ele não fique traumatizado. Se o seu filho não quer servir a Deus, deixe ele em casa, jogando o videogame dele, fazendo as atividades dele. E crentes que simplesmente toma isso como verdade e começa a reproduzir na vida do seu filho, e foge daquela palavra que está escrita em Provérbios: ensina o caminho que o teu filho deve andar, porque quando ele envelhecer, não se desviará dele. Todos aqueles que tiveram a mente transformada, irmão,
todos aqueles que tiveram a mente renovadas, os mesmos, não participam das coisas do mundo, não vos conformando com este mundo, mas transformando-vos pela renovação do vosso entendimento, para a partir daí começar, aleluia, a conhecer, receber, usufruir da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quem foi renovado, aleluia, não anda mais como o mundo. Ele não se conforma com a injustiça, ele não se conforma com o pecado, ele não se conforma com a mentira, ele não se conforma com o sistema caído, ele não se conforma com os ensinamentos contrários à palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque ele teve a mente dele transformada. Então, se a tua mente está pregando peças para você, dizendo que você não vai conseguir, que você nasceu só para sofrer, que ninguém te ama, sabe aquele complexo de inferioridade? Ninguém te ama, todo mundo tem alguma coisa contra você, a mente mentindo, a mente pregando peças, sabe, queridos? Aí eu falo essa palavra para você: a mente, aleluia, glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículos 6 e 7, que está escrito assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Louvado seja o nome santo do Senhor. É vida e paz, aleluia. Vamos ficar só no versículo 6. E o que isso quer dizer? Que toda mente que foi transformada, aleluia, que foi transformada, logo recebeu um novo nascimento, e recebendo um novo nascimento, entende isso, que toda mente posta no Espírito gozará de vida e de paz, aleluia. Quantos querem verdadeiramente gozar de vida e de paz, irmão? E eu lhe digo, essa vida e essa paz não é só lá na glória, não. Gozaremos de vida e paz aqui ainda nessa terra, irmão. Vida terrena, porque a verdadeira paz, a verdadeira alegria a qual essa igreja ensina para nós, que até em meio à perseguição, mesmo eles sem casa, sem moradia, tendo que fugir de um lado para o outro, acusados por algo que eles não fizeram, aleluia, eles ainda regozijavam e exultavam na presença do Senhor. Isso é que é ter alegria de verdade, irmão. Já no versículo de número 4 em diante, nós vamos entender e perceber que esta salvação é garantida por este novo nascimento, pois a esperança que nós temos, irmãos, a nossa esperança é uma esperança de salvação. Deixa eu lhe explicar algo. Muitas vezes nós ouvimos dentro da igreja dizendo: tem esperança, as coisas vão melhorar. Tenha esperança, as coisas vão melhorar. Quando nós olhamos para a Bíblia e para os últimos dias que estão antecedendo já a volta de Jesus, nós não vemos humanamente um futuro muito promissor, irmão. O cerco está se fechando contra aqueles que creem na palavra de Deus, irmãos, que creem na instituição da família, que creem, louvado seja o nome santo do Senhor, nas verdades contidas na Escritura Sagrada.
Hoje estamos vivendo dias em que falar do que é certo é errado, e falar do que está errado virou certo agora. Estamos vivendo dias que é cogitado no mundo, irmão, no mundo. Só para um dado aqui bem alarmante para os nossos dias. É cogitado no mundo e no Brasil, principalmente, leis que permitem homens se relacionarem com crianças. Que coisa absurda, irmão. É cogitado, irmão, no mundo, essas leis que não proíbem que adultos venham se relacionar sexualmente com crianças. Pastor, que absurdo! Mas é o que está acontecendo nos nossos dias. Então, biblicamente, olhando para isso, nós não vemos um futuro muito promissor. Todavia, a igreja, aqueles que são chamados filhos de Deus e são reconhecidos como filhos de Deus, tem uma esperança ainda maior do que esta aqui na terra. O sistema mundano já está preparado para receber o anticristo, para receber o falso profeta. As cortinas estão já para se abrir e nós estamos inseridos dentro desse contexto, até que um dia, oh aleluia, a trombeta vai tocar. E quando a trombeta tocar, louvado seja Deus, a igreja será arrebatada. Quem acredita nisso? Você crê nisso? A igreja será arrebatada. Pastor, mas o que o Senhor quer falar com isso? E as coisas que vão acontecer, que estão acontecendo nesse mundo? Nós vamos passar por tudo isso. Mas em meio a tudo aquilo que nós vamos ainda enfrentar, todas as perseguições, todos os levantes, todas as lutas que nós vamos enfrentar, nós temos a verdadeira alegria para continuar de pé na presença de Deus. Porque é isso que Pedro ensina nesta carta. Ele diz: para uma herança incorruptível e incontaminável, que não se pode murchar, acabar, perecer, dizendo: guardada onde? Nos céus, aleluia. Para quem? Para vós, irmãos. Isso aqui, essa palavra aqui, tem pegado muito crente, que perdeu a esperança do céu, que deixou de juntar tesouro no céu para juntar tesouro na terra. A Bíblia, Pedro fala para esta igreja: vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo injustiçados, muitos dos seus irmãos têm sido levados presos, muitos deles também já têm morrido, têm sido assassinados. Mas eu digo para vocês que a herança que está preparada para vocês é uma herança incontaminável. Ela não se contamina com esse mundo. É uma herança, louvado seja Deus, incontestável, é real, aleluia, e não se pode murchar, e ela está guardada no céu, aleluia, para vós, para vocês, aleluia, glória a Deus. Há um tesouro no céu, uma herança no céu, guardada por Deus, para mim e para você, aleluia, glória a Deus, glória, aleluia. Ele continua dizendo que mediante a fé estáis guardado no poder de Deus para a salvação, prestes a se revelar no último tempo. Eu acho isso aqui muito maravilhoso.
Essa salvação está guardada, irmão, em Deus. Isso mostra a segurança e a garantia da nossa salvação. Pastor, mas eu sou crente. Pastor, mas eu sou crente, eu não quero sofrer nessa terra. Pastor, mas meu nome está escrito no livro da vida. Eu não quero ter que passar por momentos difíceis e ruins na minha vida. E eu sei que você vai encontrar muitos lugares por aí alguém que diga: é verdade, você como crente não pode sofrer, você como crente não pode padecer, você como crente não pode ser assaltado, você como crente não pode, aleluia, não pode passar por nenhuma aflição na sua vida. Eu sei que existe uma mentira dessa sendo espalhada por aí, querido, mas só o fato de você ser crente na pessoa bendita de Jesus, você comprou uma briga contra o diabo e contra o sistema do mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Por que, pastor, que o Senhor diz? Porque a Bíblia diz: se o mundo vos ama, ou se o mundo vos aborrece, melhor dizendo, regozijai, aleluia, alegrai-vos, porque primeiro, aleluia, me aborreceram, aleluia. Só pelo fato de você ter aceitado Jesus como Salvador, o Senhor não te entregou um carro, uma moto, uma casa própria. O Senhor não te entregou riquezas, fama, só pelo fato de você ter aceitado Jesus como Salvador. Jesus olhou para ti, Jesus olhou para mim e disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga, aleluia. Quem quer seguir Jesus? Quem quer seguir Jesus? Pois não solte a sua cruz. Olhando agora, continuando aqui, ele diz no versículo de número 6: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contristados com várias tentações ou provações. Você percebe isso? Eu não acredito num evangelho sem sofrimento. Eu não acredito num evangelho sem renúncia. Eu não acredito num evangelho light, um evangelho fácil. Não. Eu não acredito num evangelho mentiroso que tem sido pregado por aí, e que infelizmente tem conseguido minar a fé de muitos crentes dentro da igreja, muitos crentes no mundo inteiro, em que você é uma linda de Jesus, em que você é um lindo de Jesus, aleluia, em que diz que Ele não pode fazer nada sem você, Ele precisa de você para fazer alguma coisa. Você está entendendo, queridos? Que prega que Ele é obrigado a te atender na hora que você quer. Deixa eu lhe explicar uma coisa, bem certa, bem clara. Louvado seja o nome santo do Senhor. Colocar Deus na parede é a pior besteira que você faz. Colocar Deus na parede é a pior besteira que você comete na sua vida. Ah, se o Senhor não fizer, eu vou para o mundo. Tchau. Vai para o mundo? O mundo vai parar? O plano dele vai deixar de ser concretizado? Não vai, irmãos.
Na história, não é Deus que precisa do homem, é o homem que ainda continua precisando de Deus. Aleluia. Cadê aqueles que ainda precisam de Deus? Eu preciso, irmão, todos os dias da minha vida, eu preciso de Deus.